Olá, graça e paz. Esse é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Falo com vocês daqui dos Estados Unidos e antes de tratar o assunto desse vídeo, que é sobre corrente de libertação, eu gostaria que você que não é inscrito se inscrevesse nesse canal, ativasse o sininho das notificações, desse o seu like e depois que você ouvir tudo, você comenta o que você acha, o que você achou, o que você pensa, qual é a tua experiência sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá. Sobre o culto, corrente, o que você quiser chamar, corrente de libertação dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Eu falo da Igreja Universal do Reino de Deus por quê? Porque eu fui 20 anos obreiro da instituição Igreja Universal e eu tenho experiência, eu tenho know-how para falar sobre o assunto. Talvez você, Ricardo, mas que tema doido é esse? O que acontece lá é mentira? É verdade? Aquelas manifestações são verdadeiras? São falsas? O que você tem para me contar? Eu vou contar tudo para vocês. Vou contar tudo. Não vou esconder nada. Vamos ao assunto. Ó, especialmente dentro das igrejas neopentecostais e das igrejas pentecostais, costuma ter os cultos ou correntes de libertação. A palavra culto eu entendo como culto a uma divindade, a Deus. Culto é para adoração, né? Então, com o tempo, eles mudaram esse termo para corrente de libertação. O termo corrente, uma corrente, é para usado para quê? Pensa aí numa corrente. Geralmente a corrente é para amarrar, para aprisionar. Você põe aquela corrente na bicicleta, na moto, você põe aquela corrente no portão. Corrente é usado para esse tipo de coisa, para prender. E por que esse nome corrente, se as pessoas estão indo para um lugar buscar libertação? É aí que eu quero que vocês pensem comigo no assunto. Por quê? Porque os pastores dessas igrejas, dessas instituições religiosas, elas vão para os programas de televisão, elas vão para os programas de rádio, convidar as pessoas que estão com problemas, estão sofrendo de alguma mazela, que estão passando algum trauma, estão com algum problema, ou um suposto problema espiritual, ou um tormento de um espírito, vamos dizer assim. Essas pessoas são atraídas para esses lugares e vão se fazer orações de imposição de mãos sobre essas pessoas, para essas pessoas manifestar espíritos. Ricardo, mas não é verdade isso? Há quem diga que é mentira e há quem diz que é verdade. O que você acha? Mentira ou verdade? Mais uma vez eu te peço, escreve aí no comentário e segura aí. Tem a cultura, em especial na, na América Latina, na América no geral, que tudo que dá errado é culpa do diabo. Existe uma teologia por trás disso que ensina as pessoas que tudo que dá errado no planeta é um suposto ser, é um suposto espírito, é um diabo, é um satanás. E cada um na sua religião tem o seu nome que chama para esse tipo de coisa. Eu conhecia pessoas que vivem perturbadas, atormentadas, porque na vida é a dela. Se vai chover, ela tá amarrado. Diabo, eu tenho que fazer tal coisa. Se fura o pneu do carro, ela, diabo, satanás, é o demônio. A pessoa perde o emprego, é o demônio. A pessoa brigou em casa, brigou com o marido lá, brigou com o filho, é o demônio que está na minha casa. Mas por que as instituições evangélicas trabalham dessa maneira?
E muitos católicos também. Diga-se de passagem, muitos católicos, com o tempo, com os anos, estão vivendo, aprenderam esse costume dos evangélicos. Mas eu preciso falar algumas coisas para vocês. É normal que sempre quando a pessoa tem algum problema, algum vício, algum costume que é fora do padrão cristão, a pessoa vem colocar a culpa no diabo, não é? Mas o que, que a Bíblia fala disso? A pessoa, vamos lá, a pessoa está envolvida com prostituição. A pessoa, sei lá, tem algumas coisas, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. A pessoa logo já fala, tem uma pombagira ali. O cara bebe, tem um Zé Pilintra ali. O cara rouba, tem um Zé não sei o que ali, tem um espírito disso e aquilo. O que, que a Bíblia fala dessas coisas? O que nós vemos nas Escrituras? Eu separei 2 textos que eu quero que é muito importante. Assista até o final, te peço. Você vai entender aonde eu quero chegar. E tem coisas importantes para te revelar nesse vídeo. Em Gálatas 5 e versículo 19 fala assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus. Ok? Tem um outro versículo. Esse primeiro que a gente leu, esses 3 versículos, em momento nenhum se falou que quem pratica essas coisas um herdarão, tem um diabo no corpo, tem um demônio. Então, tá falando só que ele já tinha prevenido, e o apóstolo Paulo estava falando que já tinha prevenido e que não herdarão o reino de Deus. Ok, tá ali. Não fala de diabo, não fala de Satanás, não fala de um suposto demônio, nada. Tem um outro versículo em Marcos 7 e 20, e o 21 fala do que é puro, do que é impuro. Daí vamos lá, no 21. Pois do interior dos homens, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. São as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Tá falando de um diabo, tá falando de um suposto demônio, tá falando de um ser espiritual? Não. Tá falando que essas coisas, um versículo fala que é obra da carne e o outro fala que essas coisas vêm do interior do homem. Então, se existe uma teologia que transfere essas coisas para um demônio, essa não está na Bíblia. Essa teologia não é bíblica. Olha lá. Agora, o que significa a palavra demônio? A palavra demônio é uma palavra que a original vem do grego. Você sabe que a Bíblia, uma boa parte dela veio escrito do hebraico, do aramaico e do grego. Do grego, a palavra demônio significa daimon, vem da palavra daimon. E essa palavra tem um significado traduzido para nós. Fala de um gênio sobrenatural ou fala do estado de espírito da pessoa. Não fala nada de um ser espiritual. Fala do gênio da pessoa, o que está dentro da pessoa. Fala do estado de espírito, que pode ser um estado de espírito bom ou mal. Mais nada além disso.
Ricardo, mas como que você pode falar um negócio desse? Se dentro da Universal, dentro desses lugares, tem um monte de pessoas ali manifestada com espírito. Deixa eu falar uma coisa para você. A partir do momento que os pastores aprenderam uma técnica chamada PNL, que significa isso, Ricardo? É de comer? Não. Significa programação neurolinguística. Os pastores, os bispos, esses homens que usam da Bíblia, principalmente para arrancar dinheiro das pessoas, elas aprenderam a usar essas técnicas. Ela trabalha com a experiência subjetiva da mente do ser humano. Então ele usa palavras de comando que vai despertar dentro dessa pessoa aquela situação. Ela vai fazer o daimon daquela pessoa, o estado de espírito daquela pessoa se aflorar, vir à tona. Com palavras de comando, ela consegue fazer isso. Também chamado por gatilhos mentais. Você vê que sempre o pastor que está ali com o microfone, tá? Espírito que está aí, manifesta agora. Eu te dou uma ordem. Isso daí, gente, é somado com hipnose, é somado com transporte de energia. O porquê da imposição de mãos? Porque da imposição de mão, porque você está transferindo energia para outra pessoa. O teu corpo é uma bateria, é uma fonte de energia. Essa energia pode ser uma energia boa, como pode ser uma energia má. Pode ser do teu daimon, o teu estado de espírito bom ou do teu estado de espírito mal. Tanto que tem dia você tá bem, tem dia você tá mal, tem dia que você tá chateado, tem dia você está péssimo. E tem pessoas que ela tem ela vive constantemente desse jeito. Então os pastores, espertamente, aprenderam a usar esses gatilhos mentais. E a pessoa incorpora. E pastores, dentro desses templos, entrevista a própria pessoa, entrevista a própria mente da pessoa, e a pessoa ali, debaixo de uma hipnose, ela responde a todos os comandos do pastor. Mas como que o pastor faz isso, Ricardo? É simples. A mente da pessoa, a nossa cultura, a cultura que principalmente nas Américas ou nos países, ou vários outros países, tem essa cultura do diabo, do inferno, do satanás, tem essa cultura. Tudo que acontece de tragédia é o diabo, é o satanás. Então fica fácil. Toda vez que o pastor usa aquela voz de comando, o pastor, o obreiro, a pessoa vai ali. Pode ver que o pastor fala: dá o teu grito agora, diabo. A pessoa, ela já tem isso dentro da mente dela. Está programado por causa que ela escutou falar, ela viu falar, os contos que contava quando ela era criança, os filmes que ela assistia em Hollywood, e o que se conta dentro das igrejas. E já tentou, ela sempre ouviu falar: não, você está mal, você tem que ir para uma igreja evangélica. Lá o pastor vai orar para você, o diabo vai sair. Então, Ricardo, o que se manifesta dentro das igrejas não é o diabo, não. É o próprio estado de espírito da pessoa, e os pastores aprenderam a usar técnicas para fazer isso sair para fora. Muitos pastores fazem isso, os obreiros fazem isso. Eu sei fazer isso. Os obreiros, inocentemente, aprenderam a fazer isso com seus líderes. Os obreiros não estudaram isso, mas é ensinado para o obreiro como que ele tem que fazer. O obreiro vai lá e faz. E ele não sabe que isso são técnicas de PNL. Os especialistas da mente sabem disso. Eu já fui estudar sobre o assunto e hoje eu sei o que é. E os profissionais que usam isso para tratar pessoas com distúrbios mentais, sabem que os pastores usam essa técnica para
botar medo e mostrar uma posição de poder. Ela mostra que ela tem poder sobre a vida das outras pessoas. Ela determina as coisas e acontece. Então, a pessoa que está ali, ela acredita que aquele homem que está ali é profeta, é um homem de Deus. Ah, não, é um homem de Deus, ele tem poderes, ele fez isso, ele fez aquilo, mas não é nada. Aquilo não tem nada de demônio, aquilo não tem nada de Satanás. Eu não sei, eu nunca presenciei algum caso pago, eu já vi histórias, mas eu nunca vi um caso pago. Eu 20 anos lá dentro, particularmente eu, Ricardo, eu nunca vi, eu já escutei falar. Já vi pessoas fingindo, quando eu estava orando, eu percebi que a pessoa estava fingindo, eu dei um chacoalhão na pessoa lá, a pessoa acordou, mas a minha sugestão é: fuja desses lugares. E muitas pessoas que estão lá dentro, eu conheço pessoas que estão 20 anos dentro da Igreja Universal e ela manifesta com o espírito. Mas é espírito mesmo? Não. É problema mental, é problema psiquiátrico. Ricardo, mas como trata essas pessoas? Com vitamina para o cérebro. A maior parte dessas pessoas que passa por aquilo dali, ela pode ser tratada simplesmente. Falta vitamina para o cérebro dela, ela se alimenta mal, ela come mal. Tá faltando coisa para o cérebro, tá faltando vitamina. Pode acreditar, vitamina D3, está faltando ômega 3, está faltando vitamina B12, está faltando alguns complexos de vitamina para ela. A pessoa consome muito carboidrato e menos gordura boa. Então, quando a pessoa muda a dieta dela e a pessoa ela suplementa de alguma coisa, ela nunca mais acontece isso com a pessoa. E os pastores estão aí arrancando dinheiro do povo, falando que as pessoas são vítimas de supostos demônios. Dá para acreditar nisso? Eu fui enganado com isso, com essas técnicas, durante mais de 20 anos. Na Bíblia não fala que quem pratica essas coisas que eu li tinha demônio. Falou que essas coisas vinham do interior do coração do homem. Então, vamos parar, vamos estudar um pouco, gente. Vamos acordar, vamos se alertar para essas imposições que os falsos profetas ensinam. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar dessas coisas que eu revelei aqui. Tanto é que a vida das pessoas lá dentro continua da mesma forma. As pessoas continuam endividadas, ela continua perdendo o emprego delas, elas continuam tendo os mesmos problemas dentro da casa dela, da família, problemas sentimentais. A única diferença é, ela foi acorrentado a um sistema religioso que começou a usar técnicas de PNL, programação neurolinguística, para aprisionar ela a uma magia, a uma feitiçaria, a um erro e a um engano. Então, mais uma vez, eu peço para você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. É muito importante contar e ensinar a verdade para as pessoas que estão aprisionadas dentro desses lugares, dentro dessas seitas, dentro dessas religiões, dentro desses templos. Vamos abrir o olho de quem precisa. Vamos ensinar a verdade do evangelho, porque no evangelho inteiro não tem nada do que se faz dentro desses lugares. Então fica com Deus, até a próxima, graça e paz.